Você não é aquilo que você quer. Você é a soma dos seus hábitos. Os seus hábitos do passado até aqui, somados, te trouxeram até aqui e te definem quem você é. Eu li isso uma vez no livro, eu acho que era O Poder do Hábito, e aí fica essa reflexão. Isso te assusta ou isso te deixa feliz? Nesse vídeo, eu quero trazer uma reflexão de qual que é a lógica por trás dessa afirmação e também te trazer aqui 5 passos básicos que estão me ajudando a moldar o meu eu do futuro, um eu do futuro mais virtuoso, que finalmente achei alguma coisa que está me ajudando, então quero compartilhar com vocês que pode ser que ajude alguém também. E a ideia desse vídeo veio ontem, quando eu estava indo dormir, e aí eu estava agilizando as coisas porque eu tenho a meta de dormir antes das 9h30. E aí, porque acordar cedo é muito fácil para mim, eu acordo cedo há muitos anos. Dormir cedo que é o difícil. E aí eu tava na correria e tal, e na hora que eu finalizei tudo, deitei na cama, olhei no relógio, 9h27, consegui. E aí eu estou observando que finalmente esse ano tá dando certo. Eu já tive essa meta várias vezes eu tive a meta de deitar cedo, mas eu nunca tive esse nível de engajamento. E o que mudou esse ano? Porque várias vezes a gente estipula as metas que ao longo do tempo a gente acaba não conseguindo ter um alto engajamento nas metas. E nessa eu estou tendo um alto engajamento. Eu percebi isso, falei, eu tenho que compartilhar com você, porque talvez seja o que possa te ajudar. E aí, o que eu estou fazendo diferente? Basicamente, eu anotei isso aqui no caderninho e tô fazendo uns checks toda vez que eu consigo. E para várias metas, por exemplo, essa aqui de gravar vídeo. Se você olhar no meu canal, você vai observar que eu estou com uma consistência muito grande de vídeo. Já deve ter uns 2 meses ou mais. Também na mesma lógica. Eu estou ticando toda vez aqui, eu vou lá e dou um check. Toda vez aqui que eu... Não é bem um check, eu faço aquele negócio tipo que faz um quadrado e corta assim, sabe? Vou contando. Estou fazendo isso. E isso tem me engajado na atividade, porque usa o que eles chamam de gamificação. Mas antes disso, vamos adentrar na lógica, então, do que eu falei lá no início. Será que, de fato, nós somos a soma dos nossos hábitos? Será que, de fato, não podemos escolher racionalmente aquilo que queremos ser? Já trouxe algumas vezes aqui no canal a teoria dos outliers. Lá no livro, em resumo, o cara mostrou que os pontos de sucesso, aqueles caras fora da curva, em várias áreas, esportistas, empresários, artistas, enfim, todos os pontos fora da curva, eles tinham algo em comum. Não era genética, não era um talento, não era sorte, não era berço, enfim, a única coisa em comum que eles tinham era, em média, 10.000 horas de esforço deliberado. E aí o autor do livro chega à conclusão que, se você quer ficar bom em alguma coisa, basta que você pratique então aquela coisa deliberadamente por 10.000 horas. Só que aí vem um outro ponto. Se tudo que a gente pratica 10.000 horas a gente fica bom, se a gente praticar algo que a gente não quer necessariamente ficar especialista, mas a gente praticar algo muito, a gente acaba ficando especialista naquilo. Por exemplo, eu não quero ser um especialista em dormir tarde, mas se eu ficar praticando isso durante muito tempo, eu vou acabar me tornando um especialista em dormir tarde. Então, isso pode ser uma coisa boa ou ruim. E assim, a gente não precisa se ater ao número de 10.000 horas, porque se a gente usar aqui a lei do Pareto, 80% dos resultados vão vir com 20% de esforço. Então, se eu preciso de 10.000 horas para virar um especialista, eu precisaria de 2.000 horas para virar 80% especialista. E se eu usar a lei do Pareto ao quadrado, eu vou precisar de quantas horas aí? Vou precisar de 400 horas, é isso? 400 horas para me tornar 64% especialista, o que já é uma coisa bom demais. Ou seja, 400 horas de prática deliberada já me deixa uma pessoa muito boa em alguma coisa. Então, aquilo que a gente faz repetidamente, a gente acaba se tornando bom naquilo. E o que a gente faz repetidamente? Os hábitos. Então, se a gente tem um hábito bom, a gente vai acabar repetindo ele
várias vezes, e inevitavelmente a gente vai acumular muitas horas de trabalho deliberado ali, muitas horas de voo, e vai acabar se tornando bom naquilo. Da mesma maneira, se a gente tem um hábito ruim, a gente, inevitavelmente, com o passar do tempo, à medida que a gente vai fazendo aquilo ali de maneira até inconsciente, irracional, sei lá, a gente está fazendo até sem pensar, a gente vai acabar, então, ficando bom naquilo que a gente não quer ser bom, vai ficar sendo bom naquela qualidade não tão boa ou naquela característica ruim. Vai acabar acontecendo isso. Então, por isso que faz sentido. Aquilo que a gente é hoje é a soma dessas nossas ações repetidas ao longo dos últimos anos. O que a gente for repetindo ao longo dos últimos anos é o nosso resultado de hoje. Seja essas ações boas ou ruins. A gente a soma é o resultado disso tudo. Então, pensando nisso, a gente pode inverter. Tá, então como que eu mudo a mim mesmo? Uma das formas de mudar, através desse raciocínio, é justamente, então, intencionalmente estabelecendo hábitos que vão me moldar para uma virtude no futuro. Vai me voltar para uma virtude no futuro. Só que isso é difícil pra caramba. Todo mundo sabe coisas que deveriam fazer e falham miseravelmente. Tá? Sei lá, todo mundo sabe que tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade física, tem que ler, tem que estudar, tem que, sei lá, orar. Tem várias coisas que a gente sabe, já que ninguém precisa falar. Várias coisas a gente já sabe que a gente deveria estar fazendo, mas não consegue fazer. É difícil, a gente falha miseravelmente. Eu já tentei várias vezes estabelecer alguns hábitos saudáveis que eu gostaria de estabelecer e não conseguia. Eu tenho um hábito muito forte de fazer atividade física e de me alimentar bem. Já faço isso há muitos anos. Bacana, mas tem várias outras coisas que eu queria fazer e não conseguia. Por exemplo, aí, dormir cedo, por exemplo, gravar vídeo, por exemplo, treinar, né, essa habilidade de pensar, raciocinar, explicar, comunicar. Por exemplo, aumentar a minha intimidade com Deus, ler mais a Bíblia. Tem várias coisas que eu estou há anos tentando e não consigo. Anos tentando e não consigo. Agora, eu achei uma fórmula que está me ajudando. E por isso que eu estou tão empolgado em compartilhar. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de jogar videogame. Jogar videogame é uma coisa extremamente viciante. Você fica ali, você fala assim, só mais 15 minutos. Quando você vê, passou 2 horas, 3 horas, 4 horas, você virou a noite e parece que o tempo nem passou. De tão viciante, compenetrado que aquilo fica. Eu não sei explicar o porquê. Se você jogou videogame já, você sabe o que eu estou falando. Quantas vezes eu, quando eu era pequeno, não virei a noite jogando videogame como se eu estivesse jogando 15 minutos. Então é uma coisa assim que realmente entra na mente. E aí, existe hoje, eu já vi alguns especialistas falando sobre a gente gamificar as nossas metas. Porque a partir do momento que a gente gamifica as nossas metas, a gente tornaria o atingimento dessas metas como se fosse jogar um videogame. Não vai ser tão legal quanto jogar um videogame, mas a gente vai tentar usar essa mesma área aí, essa mesma lógica que acontece no nosso cérebro, da gente acabar ficando motivado, engajado, viciado naquilo ali. E existem várias teorias de como fazer e tal. Tentei, muitas, nunca deu certo. Porém, recentemente, eu tenho estudado muito sobre o poder da leitura no papel, em vez de ler no celular, e da escrita no papel, ao invés de escrever no computador ou no celular. E para tentar praticar isso, eu tenho tentado também, outras metas que eu tenho tido, né? É escrever no caderninho. Então estou preenchendo vários caderninhos, estou com aqui, ó, tô com esse e esse. Tô com 3 caderninhos aqui. Cada um é de uma coisa. Aí eu tô tentando escrever bastante à mão e tô também comprei vários livros e estou tentando ler fisicamente. Quando a gente lê no papel, parece que, assim, em resumo, a informação, ela é como se ela, quando a gente lê no papel, quando a gente escreve, a informação gruda melhor na nossa cabeça. É como se fosse resumidamente isso. Porque quando a gente escreve à mão, tem o gesto motor envolvido, então envolve outra área do cérebro. Demora mais, né? Palavra por palavra, você vai demorar muito mais do que escrevendo. Enfim, ativa áreas diferentes do cérebro que parece que
que grava mais as informações. Então, no final das contas, não importa a quantidade de livros que você lê, não importa a quantidade de coisas que você escreve, no final das contas vai importar o quanto que aquilo ali ficou grudado na sua cabeça, o quanto aquilo ali te transformou. E aí é uma percepção pessoal, não vou conseguir ainda explicar isso com muitos detalhes na teoria, na lógica da ciência, como que funciona. Eu tenho sentido em mim que quando eu escrevo no papel e quando eu leio no papel, a informação fica mais sedimentada na minha cabeça. As coisas ficam mais sedimentadas na minha cabeça, o meu raciocínio funciona diferente e isso tem me ajudado. E para que eu estou fazendo esse parênteses todo? Porque eu já tentei estabelecer metas aqui, ó, no celular e acompanhando o celular. Já tentei várias vezes, aplicativo de meta e etc. E nunca consegui esse engajamento que eu estou conseguindo agora. O que eu fiz? Eu simplesmente escrevi aqui e estou fazendo o checkzinho lá. E cara, eu estou sentindo esse engajamento para eu poder completar todas essas metas. Eu estou conseguindo ter um nível de aproveitamento muito maior do que eu já tive antes. Como eu disse, antes eu já tinha pensado assim, vou dormir cedo, várias vezes. Aí dava o horário que eu tinha que estar me programando para dormir, mas aí eu falava, hoje eu vou fazer isso aqui. Hoje eu não vou dormir tão cedo não, hoje eu vou, sei lá, vou ver só mais um pouquinho de série. Hoje eu vou só fazer mais isso aqui, fazer mais aquilo ali. Não engajava tanto. Mas parece que a sensação que eu tenho, só do fato que eu sei que eu vou dar mais um check lá, eu já me engajo para correr e vir deitar antes das... Eu não estou falando dormir, só deitar. Eu vim para vir deitar antes das 9h30. Eu sabia que colocar dormir ia ser muito ousado para mim. Então primeiro eu comecei com uma coisa mais simples, deitar até 9h30. E aí dá uma satisfação de ir lá e dar mais um tiquezinho no meu caderno, que isso tem me engajado na atividade. Não sei se tem a ver com a escrita, não sei se tem a ver com a questão física. Eu sei que essa forma de gamificar esse hábito está me tornando muito mais engajado na atividade. E eu vou fazer no celular, no aplicativo. Já tentei várias vezes no aplicativo, o aplicativo manda notificação, não sei o quê. Nunca deu certo para mim. Pode ser que para você dê. Para mim nunca deu certo. Então por isso que eu estou trazendo isso aqui. Às vezes, se você já tentou no aplicativo e não deu certo, às vezes você tenta no caderninho. Parece bobo. Não sei qual que é a lógica. Tem aquele negócio do segredo. Se você escrever no papel, o universo vai escutar e vai te responder. E não sei o que, aquela coisa esotérica e tal. Né? Não sei exatamente por que funciona. Sei que funciona. Tem que ter funcionado. Eu escrever e fazer aqui no papel parece que ativa mais essa vontade, igual o joguinho do videogame lá. Então, dito isso, né, é uma forma que, já que a gente é resultado dos nossos hábitos, resultado daquilo que fazemos repetidamente, porque tudo aquilo que a gente faz repetidamente, a gente acaba ficando bom naquela coisa, seja ela boa ou ruim. Então, cabe a gente tentar eliminar as coisas ruins e acrescentar coisas boas. Eliminar coisas ruins, eu ainda não sei como que eu vou fazer. Talvez só pela substituição. Pela substituição pode ser que seja uma forma, mas eu não tenho uma fórmula para trazer. Mas eu consigo te trazer o que eu fiz para conseguir acrescentar coisas que eu acho que vão me tornar mais virtuoso no futuro. E são 5 passos básicos. Então, o primeiro de todos seria pensar, refletir. Como eu quero ser daqui a 5 anos? O que é o meu eu ideal do futuro? Quais são as virtudes que o meu eu do futuro tem? E aí você escreve, tem que escrever. O meu eu do futuro é assim, meu eu do futuro é assado. Meu eu do futuro, sei lá, tem uma saúde melhor, tem mais força, tem uma estética corporal melhor. O meu eu do futuro é mais disciplinado, é mais inteligente, é um cristão melhor, tem mais intimidade com Deus, sei lá, você vai escrevendo as virtudes que para você acha que é relevante, pá. Aí você escreve lá. Aí beleza, esse é o primeiro passo. Segundo passo, depois que você escreveu, quando você escreve, você tira aquele negócio que está na sua mente, traz para o papel, você sai do abstrato para o concreto, porque agora você consegue pegar, você consegue ver, quando está na sua mente, você não consegue apalpar aquilo. Então, sei lá, por exemplo, quero ser uma pessoa mais corajosa.
É até abstrato você pensar isso, mas a partir do momento que você escreveu, você torna aquilo concreto, você consegue pegar. Então por isso que é importante escrever. Então você vai escrever ali tudo o que você quer. Pá. Beleza, você escreveu? Segundo passo, você vai refletir quais são os hábitos que poderiam te levar lá. Ah, eu vou precisar ler mais, vou precisar estudar mais, vou precisar orar mais, eu vou precisar, sei lá, me alimentar melhor, vou precisar fazer atividade física, vou precisar dormir mais. Enfim, aí você tem que analisar a sua própria vida e pensar como que é que o que eu poderia desenvolver que eu não estou fazendo que me ajudaria a chegar nessa virtude. E aí você vai e escreve também. Pega lá, pá, pega lá, guardei minha caneta aqui. Eu mesmo atrapalho a dinâmica do meu vídeo. Aí você, beleza, você pega lá e escreve. Pá, 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 pá. Aí você escreveu, aí você vai passar para o terceiro passo. Aí esse terceiro passo também é muito importante. Você vai pensar qual que é a menor ação possível que você pode fazer em relação àquele hábito. Você vai pensar ali qual que é o mini hábito ou o hábito atômico em relação àquilo ali. Dependendo, né? Por exemplo, eu quero dormir mais. No meu caso, dormir mais significa deitar mais cedo. Qual que é a menor coisa que eu posso fazer? Ir deitar até 9h30. É o menor hábito, talvez, que eu possa fazer em relação a isso. Porém, vamos dar um outro exemplo. Eu gostaria de ler mais a Bíblia. Aí, qual que é um hábito que eu coloquei lá? Ler um versículo. Ler um versículo. É a menor coisa que eu posso fazer. É o quê? Ler um versículo. E esse mini hábito, ele tem duas funções. A primeira é que só de você cumprir ele, você já vai dar um check. E na hora que você vai dar um check ali, aquilo ali já vai te engajar, você já vai começar a entrar no modo videogame. Só de você conseguir dar esse um check. Então, ler um versículo, eu vou pegar aqui e vou ler agora para já ganhar meu check. Então você já vai fazer e já vai ganhar seu check. Então ele vai te engajar também na atividade. Porque se você colocasse um hábito assim, eu quero ler a Bíblia inteira, sei lá, em 6 meses, então vou ter que ler 40 minutos da Bíblia por dia, sei lá, tô chutando. Aí você coloca lá essa meta lá, ler 40 minutos de Bíblia por dia. Isso tem uma energia de ativação muito alta. É muito difícil você chegar e falar, agora eu vou pegar e vou fazer isso. Agora, ler um versículo, não. Ler um versículo, você vai lá e vai ler o versículo, você vai lá, vai dar o check, você vai engajar, você vai entrar na gamificação, você vai fortalecer o hábito. Porque lembra, o nosso objetivo aqui é fazer algo repetidamente. Por quê? No futuro, no médio prazo, aquilo que a gente faz repetidamente, inevitavelmente, a gente vai acabar acumulando muitas horas de prática deliberada, muitas horas de voo, e vamos acabar ficando bom naquilo. Então, o objetivo é ler. Parar todo dia, uma vez por dia, para ler um versículo. Se eu fizer isso sempre, em algum momento eu vou me tornar bom nisso. E aí, quando eu me tornar bom nisso, eu me preocupo talvez em ler mais. Mas o meu objetivo é só acumular prática deliberada repetida. Repetição. Isso aí. Essa é a palavra. Repetição. Só que além disso tudo, pode acontecer que você lê um versículo e você fala assim, tô com vontade de ler um pouquinho mais. Se te der vontade, você lê. Se não der vontade, beleza, você já cumpriu essa meta. Por que isso pode acontecer e é provável que aconteça? Porque é mais fácil a gente continuar uma atividade do que a gente começar uma atividade. Tem uma neurociência por trás disso aí. É igual com criança pequena. Você fala assim, vai tomar banho, menino, vai tomar banho. Você manda 1000 vezes, a criança não vai. Aí depois ela entra pro banho e fica lá, meia hora se você deixar. É mais difícil começar uma atividade do que permanecer na atividade. Então, quando a gente reduz o hábito para um mini hábito, a gente trabalha nas duas vertentes. A primeira é que você cria a possibilidade de, algumas vezes no ano, você se engajar naquela tarefa e acabar fazendo um pouco mais, ao mesmo tempo que você cria a repetição. Você cria a repetição que vai te fortalecer o hábito, porque é tão simples, tão rápido, tão pequeno, que você vai fazer para ganhar o check, para gamificar, para repetir e fortalecer o hábito. Por isso, esses dois fatores, tem que ser um hábito pequeno, um mini hábito. E aí você vai colocar também um limite. Por exemplo, eu coloco lá, eu vou ler um versículo, mas eu também vou ler no máximo 100 versículos. Eu coloco esse limite. Então eu vou ficar nessa faixa. Eu vou ler pelo menos um. Mas se eu engajar na atividade, eu vou ler no máximo 100. Por quê? Porque eu não quero me estender demais na atividade. Porque se eu me estendo demais naquela atividade,
eu posso acabar criando um, uma armadilha para mim mesmo. Porque vamos supor, eu começo a ler aqui e começo a ler 40 minutos de Bíblia todo dia. Aí tem um dia que eu vou ver lá e aí eu vou me sentir obrigado a ler pelo menos 40 minutos. E aí eu vou falar assim, não, um versículo não dá. Eu já tô lendo 40 minutos direto aí, semana inteira, vou parar e vou ler um só. Aí você quebrou o ritmo, você quebrou a repetição, você quebrou justamente a lógica de você repetir muito no longo prazo. Então, tem que ser uma prática constante e moderada. Ela não pode ser muito intensa. Tem que ser constante e moderada. Um versículo é moderado? É moderado. 100 versículos, para mim, no meu caso, aqui na minha logística, na minha rotina, é moderado? É moderado ainda. Então, beleza. Então, você vai aumentar, vai colocar um limite para que essa atividade fique dentro do que você possa julgar que é moderado. Não pode ser demais. Se for demais, você já perde o sentido. Você já vai perder o sentido, vai perder a consistência, vai perder a repetição, vai perder a lógica de tudo. Então, vamos retomar aqui. Você pensou o que seria o seu eu virtuoso perfeito, o ideal. Depois, você colocou ali quais são os hábitos que você imagina que você deveria cultivar para chegar nesse objetivo do seu eu virtuoso do futuro ideal. E agora você colocou isso aí em mini hábitos, hábitos atômicos, tendo em vista essas duas coisas potenciais que eu expliquei dos pequenos hábitos, dos mini hábitos, hábitos atômicos, etc. Você pode chamar do jeito que você quiser. Tem que ser pequeno. Depois que você fez essas 3 coisas, você vai fazer o quê? Uma quarta coisa? Você vai anotar de novo a sua lista de mini hábitos. Vou ler um versículo por dia. Vou deitar até 9h30. Vou orar pelo menos um Pai Nosso. Enfim, aí você vai colocar aí o que você vai fazer. Vou fazer pelo menos o treino atômico aí que eu falei aí num outro vídeo. O treino atômico, só um parênteses. O que seria o treino atômico? Por exemplo, 1 barra, 3 flexões, 5 passadas. Vou fazer um treino atômico. Mesma lógica aqui. O treino atômico segue a mesma lógica que eu acabei de falar aqui do mini hábito, hábito atômico, hábito pequeno. Mesma lógica. Então você vai colocar tudo isso aqui em pequenas coisas que você vai fazer. Aí você vai colocar ali só a lista de mini hábitos. Seria o 4º ponto. E aí o 5º ponto e o principal, que fecha toda a lógica. Você vai pegar uma vez por dia, pelo menos, no máximo 2, vamos ser moderado. Então, pelo menos uma, no máximo 2 vezes por dia, você vai pegar seu caderninho, você vai ler os seus mini hábitos e você vai ticar. Isso aí tem 2 porquês. O primeiro é porque a gente esquece das coisas. A gente é muito, muito bom em esquecer. O ser humano, eu vi isso aí uma vez no vídeo do Elton Luiz. Não lembro quem falou isso. Ele estava falando que alguém disse. Eu vi lá no vídeo dele, mas não lembro quem que é o autor da frase. O ser humano é o bicho que esquece, o animal que esquece. Por isso a gente tem que escrever e revisitar com frequência aquilo que a gente escreveu, para a gente não esquecer. Então, basicamente, você vai ler todo dia, para você não esquecer, para você relembrar, para você toda hora revisitar aquilo ali e aprumar o leme ali no prumo dos seus objetivos. Então você vai ler, e aí você vai lendo e vai ticando. Ah, beleza. Fiz aqui minha leitura de um versículo, fiz. Fui deitar antes de 9h30, fiz. E aí você vai ticando. Que aí o ticar lá, o marcar, vai entrar na gamificação, que vai te engajar na atividade. E mais, uma outra coisa que eu esqueci de falar. Na hora que você tem lá, a minha lista de hábitos é uma página só que eu fiz. Frente e verso desse caderninho aqui. Tá lá no início. Que aí toda vez que eu pego esse caderninho aqui, eu olho lá, leio e já vou ticando. E aí o que acontece? Você vai ver os hábitos que estão ficando com mais contagem e os hábitos que estão ficando com menos contagem. Então, por exemplo, tem alguns hábitos lá que eu estou vendo que estão ficando para trás, outros estão ficando para frente. E aí isso vai me dando um feedback visual que me mostra, tipo assim, ó, olha aqui, ó, você não queria isso aqui está ficando para trás. E aí eu vou tentando, então, me esforçar para também fazer o que está ficando para trás. Então, estou vendo que o que está fluindo, eu tento manter o que está fluindo e observo o que está ficando para trás e eu vou tentando manter, programar, encaixar, eu vou analisando minha vida. Pô, estou deixando de fazer isso aqui. Que hora que eu vou encaixar esse hábito?
você vai fazendo essa análise. Está ficando para trás. Que hora que eu vou encaixar? Qual que é o melhor momento? Eu já vi que eu já tentei aqui de manhã, não deu certo. Vou tentar então na hora do almoço. Vou tentar de noite. Aí você vai se analisando e aí você vai ticando, vai gamificando, vai engajando na atividade e assim você vai escolhendo conscientemente hábitos que você quer cultivar. Os hábitos que você cultivar vão cultivar a sua virtude e a sua virtude vão moldar o seu eu do futuro. Então pense, o que você poderia ter feito há 5 anos atrás que hoje você agradeceria? Tem muitas coisas. Pô, como eu queria já estar lendo a Bíblia com consistência desde há 5 anos atrás até hoje. Imagina se eu tivesse com mais intimidade com Deus, uma intimidade com Deus maior dos 5 anos até agora. Como que eu não estaria? Como não teria crescido, fortalecido o meu espírito? Como não teria crescido na palavra de Deus? Se eu estivesse estudando mais, lendo mais nesses últimos 5 anos, o tanto de conhecimento que eu não teria agora? Então, tudo isso que eu penso que eu gostaria de ter tido hoje a mais e não tive, podem ser um indício daquilo que você vai colocar no seu caderninho para você programar aquilo que seu eu do futuro vai te agradecer. Pô, obrigado, meu eu do passado, porque você começou isso, você insistiu nisso e eu estou colhendo os frutos lá na frente. Então, para a gente fazer um breve resumo desse vídeo, você é a soma dos seus hábitos. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, simplesmente porque tudo aquilo que a gente repete, a gente acaba ficando bom naquela coisa que a gente está repetindo muito, seja aquela coisa boa ou seja aquela coisa ruim. E uma coisa que a gente repete muito, até que inconscientemente, é o que? São os hábitos. Sejam eles bons ou sejam eles ruins, a gente acaba repetindo eles praticamente todos os dias. E é quando a gente repete uma coisa praticamente todos os dias, ou todos os dias, é que a gente acaba inevitavelmente ficando bom naquela coisa, naquela característica. Então, se a gente é hoje a soma do que a gente fez repetidamente ao longo dos últimos anos, cabe a nós conscientemente e intencionalmente tentar moldar os nossos hábitos para sermos pessoas melhores no futuro. E para a gente ser pessoas melhores no futuro, nós temos que engajar em bons hábitos, o que é muito difícil. E aí aqui eu trouxe 5 passos básicos que podem te ajudar a engajar em bons hábitos, assim como tem me ajudado. Basicamente, vamos retomar os 5 passos aqui rapidinho, para a gente poder fechar o vídeo. A gente vai pensar como que seria o meu eu do futuro ideal, quais seriam as virtudes que o meu eu do futuro ideal tem. Depois a gente vai anotar isso no caderninho. Depois a gente vai pensar quais hábitos que a gente poderia cultivar para chegar lá. Depois a gente vai transformar esse hábito em mini hábitos, hábitos pequenos, porque eles têm uma menor energia de ativação, eles favorecem a repetição, eles favorecem a gente continuar na atividade, iniciar e continuar, enfim. A gente vai então fazer hábitos pequenos, mini hábitos. Depois a gente vai anotar, fazer uma lista desses mini hábitos. E aí o 5º passo, a gente vai ler todo dia essa lista, uma vez ou 2 vezes no dia, e vai ticando os que a gente conseguiu fazer para esse feedback visual gamificar a nossa tarefa e engajar a gente nessa atividade. E assim a gente finalmente conseguir parar de falhar no cultivo de bons hábitos, igual geralmente, pelo menos comigo, acontece. Pode ser que também aconteça com você. É isso. Se você achou esse vídeo útil, dá o like aí, vamos me ajudar a fortalecer esse projeto. Já se inscreve aí para fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo com quem você achar que pode ser ajudado com isso. Considere ativar as notificações, não sei aqui onde fica, para ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, alguma crítica, deixe nos comentários, faço questão de ler todos os comentários. E é isso aí, tamo junto e até a próxima.